Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O abate de bovinos em Mato Grosso ultrapassou 600 mil cabeças em janeiro de 2026, o maior patamar para o mês na série histórica, de acordo com o IMEA. O ritmo no campo em Mato Grosso não parou nessas primeiras semanas de 2026. Pelo contrário, as porteiras se abriram para um volume de animais que nunca se viu antes em um mês de janeiro. Segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram mais de 641 mil cabeças enviadas para o abate, um recorde para o período. Mas, se olharmos de perto para os números, a surpresa vem do lado feminino do rebanho. Enquanto o envio de machos teve uma queda de 6%, o abate de fêmeas deu um salto de 21% em relação a dezembro. Ao todo, as vacas novilhas já representam quase metade de tudo que é processado pela indústria no estado. Esse fenômeno tem explicação. É o chamado descarte de fêmeas vazias, aquelas que não emprenharam na estação de monta. Com o pasto precisando de espaço e o custo de manutenção alto, o pecuarista aproveita a disponibilidade de animais prontos para girar o caixa. Geograficamente, a região centro-oeste do estado foi a que mais trabalhou, liderando o ranking de produtividade, seguido de perto pelo centro-sul e pelo sudeste mato-grossense. Outro dado importante é a juventude desse gado. Quase metade dos animais levados ao abate tinha menos de 2 anos de idade, o que mostra um investimento pesado em precocidade e qualidade da carne. Mas a correria de janeiro deve dar lugar a um fevereiro um pouco mais calmo. Com menos dias úteis no calendário, a expectativa é de que o setor dê uma segurada no freio, ajustando as escalas de transporte e logística. Ainda assim, a tendência é de um ano vigoroso. Mato Grosso vem 2 anos seguidos de abates acima de 7 milhões de cabeças, consolidando sua posição como um grande açougue do Brasil e também do mundo. Com a colheita avançando, as vendas de arroz devem aumentar nas próximas semanas. Confira. De acordo com a Conab, a produção brasileira de arroz da temporada 25-26 é estimada em 10,91 milhões de toneladas, 14,45% menor que a do ciclo anterior, somando esse volume aos estoques iniciais de 2,2 milhões de toneladas e a importação prevista para o ano de 1,4 milhão de toneladas, a disponibilidade interna está estimada em 14,52 milhões de toneladas de arroz. A Conab indica avanço de 2,86% ou 10,8 milhões de toneladas para o consumo interno. As exportações devem somar 2,1 milhões de toneladas. Com isso, os estoques de passagem em fevereiro deste ano devem ser de 1,62 milhão. Agora, com o início da colheita no Rio Grande do Sul, os preços seguem firmes e a liquidez moderada. Pesquisadores do CPEA apontam que a baixa oferta interna e a expectativa de uma produção nacional menor sustentam as cotações. A projeção é de que as vendas de arroz em casca e beneficiado ganhem força nas próximas semanas, conforme a colheita avança e o fluxo de oferta se intensifica. O preço do açúcar cristal está caindo e o valor já chega a menos de R$ 100 a saca. O indicador CPEA-ESALQ do açúcar cristal branco, cor incunsa, de 130 a 180, voltou a operar abaixo do patamar nominal de R$ 100 a saca. Esse valor não era verificado desde outubro de 2020. Segundo pesquisadores do CPEA, a queda no mercado spot do estado de São Paulo está relacionada à baixa demanda e negociações pontuais. As compras estão ocorrendo de maneira restrita e estratégica, apenas para a cobertura de necessidades imediatas e não para formar estoques. O mercado está de olho no comportamento da oferta e da demanda nas próximas semanas. A retomada gradual da moagem por parte de algumas usinas também reforça a cautela dos agentes para novas compras. Os negócios de etanol seguem lentos, os compradores estão adquirindo apenas pequenos lotes. Os preços caíram na semana passada.
O indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado no estado de São Paulo fechou em R$ 3,0203 o litro, uma baixa de 0,96% no comparativo ao período anterior. Para o etanol anidro, o indicador CPEA-Esalq fechou o litro a R$ 3,4120. Valor líquido de impostos, um recuo de 2,23% no mesmo comparativo. Isso porque a semana que antecedeu o carnaval registrou poucos negócios no mercado spot de São Paulo. O levantamento do CPEA mostra que o volume de etanol comercializado no spot paulista na semana passada foi o segundo menor de 2026. Muitos compradores ainda adotaram a estratégia de adquirir volumes pequenos. Pesquisadores do CPEA ressaltam que em momentos como esse de entre-safra, o mercado se abastece com volumes de acordos realizados anteriormente entre usinas e distribuidoras, mantendo fracos os negócios no spot. Agora, olha só essa história. Um produtor colheu uma pitaia gigante no interior de São Paulo. A fruta chega a quase 2 quilos. A produção de pitaia vem crescendo no Brasil e o país está entre os maiores produtores da fruta no mundo. Cerca de 40% de toda a produção vem de São Paulo. E foi no estado que um produtor colheu uma pitaia gigante, 1,830 kg. O peso médio é de cerca de 200 a 400 gramas. A fruta veio da produção do Seu Odino, que tem cerca de 7 mil pés de pitaia numa área de um alqueire em Tabatinga, no interior paulista. Faz uns 8 anos que eu planto pitaia e nunca vi uma pitaia desse tamanho. O tamanho impressiona. Na comparação com uma fruta de tamanho normal, a pitaia gigante chama a atenção. Seu Odino diz que pitaias grandes são comuns na propriedade e garante que a plantação não tem nenhum tratamento diferente. Pitaia de 1 quilo, 1,2 kg eu colho muito, mas desse tamanho aí é a única. E o trato é o mesmo, não tem diferença nenhuma, deu essa pitaia no meio aí por um achado. Fim de semana chegando e muita gente já programando a pescaria, mas se divertir no pesqueiro requer um pouco de técnica e de conhecimento também. O pescador precisa saber usar o equipamento e escolher a isca certa. Fisgar o peixe não é só um ato de sorte, não, é também um pouco de arte. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca, de dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. A pesca vai muito além do lazer. Ela exige técnica, conhecimento e, principalmente, respeito à natureza. Do preparo das iscas ao manejo correto dos peixes. Cada detalhe faz a diferença para garantir bons resultados e a preservação das espécies. Esse pesqueiro de Bauru recebe pescadores de toda a região. Aqui, o sistema é pesque leve, onde o pescador pode levar algumas espécies para casa sem pagar pelo quilo. Mas cuidar disso tudo dá muito trabalho. A gente solta peixes aqui semanalmente há 7 anos. Toda semana o peixe que a gente mais solta, vamos lá, toda semana a gente solta e a gente solta mais tilápia, pacu e tamba, que são os peixes que têm mais procura pelas pessoas, né? As pessoas mais gostam de pescar. O preparo das iscas é um dos pontos principais da pescaria. Precisam estar bem armazenadas e na consistência certa. Devem ser escolhidas de acordo com a espécie, a profundidade da água e o horário da pesca. Cada peixe reage a um tipo de isca. Tem espécie que prefere movimento, outras são atraídas pelo cheiro. Por isso, observar o ambiente faz toda a diferença. Entre as técnicas mais utilizadas estão a pesca de fundo, meia água e superfície. O segredo está em entender o comportamento do peixe, ajustar o arremesso e o recolhimento. Pode ser o detalhe que garante a fisgada. Depois de fisgar o peixe, olha só, pesquei uma tilápia. Vem a parte mais importante, o manejo. Rafael, explica pra gente como que funciona. Vamos lá, depois de fisgado o peixe, galera, o importante é o seguinte, ó. Nunca pegue dentro daqui, ó, do opérculo do peixe. Por quê? Aqui dentro tem a guelra do peixe. Se você machucar, esse peixe vai morrer.
não vai ficar saudável para você levar ele embora para casa. Então você pega sempre por baixo, que a tilápia tem muito espeto aqui em cima, ó. Na ladeira dorsal dela tem muito espinho, tá vendo? Pega por baixo, tira do anzol, certo? Bastante cuidado. Isso, com bastante cuidado e não pegue por dentro aqui, certo? E depois, olha aqui, ó, você vai colocar dentro daquele picoazão lá, ó, dentro da água, para ele ficar saudável para você levar para sua casa. Se não der 1,5 metro, nós sorte o bichinho pra eles melhorar. A escolha da vara também é fundamental. Varas mais leves garantem sensibilidade para os peixes menores, enquanto varas mais resistentes são ideais para espécies de maior porte. Linha, anzol e molinete precisam estar sempre bem ajustados para evitar ferimentos desnecessários no peixe. E para quem está começando ou quer melhorar o desempenho na pescaria, entender a técnica é importante. Principal dica: você focar e tentar arremessar no mesmo lugar. Se você conseguir arremessar sempre ali, pertinho, no mesmo lugar, você vai atrair os peixes ali, você vai pegar mais peixes. Da mesma forma, ultralight. Você quebra a massa no começo, você faz sua ceva no fundo do lago. Então, isso é uma dica muito importante. Você ter paciência de sentar naquele lugar, ficar ali, quebrar sua massa ou cevar, que você vai ter mais resultado na sua pescaria. Vida do pescador, de noite ele rosca o anzor, na gaiada da taboca. Vamos ver se o tempo vai ajudar o pescador. Confira a previsão para essa sexta-feira em todo o Brasil. A sexta-feira será marcada pela atuação de uma baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina e a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, reforçando instabilidades em algumas áreas. Além da presença de calor e umidade na atmosfera, que favorece pancadas de chuva mais fortes, risco de temporais e volumes elevados em alguns pontos. E será mais um dia típico de verão, com manhãs mais tranquilas em algumas áreas e, à tarde, pancadas de chuva ganhando força. E há risco de temporais. O destaque é para áreas da Serra do Rio e da Zona da Mata de Minas, onde a situação é de perigo para acumulados elevados de chuva. No Rio Grande do Sul, a chuva já aparece desde cedo, em áreas da Campanha, região central, oeste e região metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do dia, as pancadas aumentam no Paraná e em Santa Catarina, e devem ficar mais concentradas também na faixa norte gaúcha. Há risco de temporais entre o leste e o litoral do Paraná e de Santa Catarina, além do oeste catarinense, noroeste gaúcho e sudoeste do Paraná. E com isso, a chance de queda de galhos, interrupções no fornecimento de energia em alguns pontos, alagamentos e transtornos. Em Porto Alegre, a chance de chuva rápida e de maneira mais fraca pela manhã e à tarde. E a máxima pode subir até os 30 graus. Já em Florianópolis e em Curitiba, o sol aparece entre nuvens pela manhã e ao longo do dia, as pancadas de chuva aumentam nas capitais. Há risco de temporais e chance de volumes elevados, com máximas podendo subir até os 28 e 29 graus. Em São Paulo, a sexta começa mais tranquila em grande parte do estado, enquanto no norte, oeste e Triângulo de Minas, a chuva já atua desde cedo. Durante a tarde, as pancadas aumentam e chove de maneira mais forte em Minas, Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além de áreas do Nordeste, Oeste, Interior, Sul e Leste paulista. E nas demais áreas de São Paulo, a chuva deve ocorrer de maneira mais isolada, mas ainda assim com moderada a forte intensidade. E há risco de temporais no Norte, Oeste, Interior e Zona da Mata Mineira, Extremo Sul paulista, além de áreas da Serra, Interior do Rio e região dos Lagos. E em algumas áreas, entre a Zona da Mata Mineira e a Serra Fluminense, a situação é de perigo para chuva volumosa, podendo causar risco de alagamentos, enxurradas e possíveis deslizamentos em áreas de encosta. E em áreas do Oeste paulista, as rajadas de vento podem chegar até os 70 km por hora. Em São Paulo, há chance de pancadas de chuva à tarde. E a máxima pode subir até os 31 graus. No Rio de Janeiro, há chance de chuva durante a madrugada e ao longo do dia as pancadas voltam a aumentar, onde também pode chover de maneira mais forte, com máxima de até 32. Já em Belo Horizonte, chove ao longo do dia. Há risco de temporais e de volumes mais elevados, com máxima de até 27 graus. A chuva também atua em Mato Grosso e em Goiás desde cedo, e ao longo do dia, as instabilidades aumentam pela região. E há risco de temporais em grande parte de Goiás, além do leste de Mato Grosso.
E em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, as rajadas de vento também podem chegar até os 70 km por hora. Em Campo Grande e em Cuiabá, a previsão de chuva nessa sexta, com temperaturas podendo subir até os 31 e 30 graus. E em Brasília, também chove ao longo do dia. Há risco de temporais e de volumes elevados de chuva, com máxima de até 25. No oeste e norte da Bahia, além do Maranhão, sul do Piauí e do Ceará, também há chance de chuva desde cedo. E ao longo do dia, as pancadas ganham força em grande parte da região. No sul do Maranhão, Piauí, além da maior parte da Bahia, há risco de temporais, podendo causar transtornos em algumas áreas também. Em Salvador, chove já desde amanhã e ao longo do dia, e há risco de temporais, com máxima de até 32 graus. Em São Luís e em Maceió também chove, e as temperaturas podem subir até os 28 e 31 graus. No norte, as pancadas de chuva também aumentam ao longo do dia, principalmente em áreas do Tocantins, Acre, Pará, metade leste do Amapá e extremo oeste do Amazonas, onde há risco de temporais. Em Macapá e em Palmas, há previsão de pancadas mais fortes, e as temperaturas podem subir até os 28 graus. Já em Boa Vista, tempo mais firme, com temperaturas elevadas, podendo chegar até os 35. Sexta-feira de calor e pancadas fortes pelo país, com atenção para regiões com maior risco de temporais, especialmente áreas onde a situação é de perigo, como na Serra do Rio e Zona da Mata de Minas. O novo seguro rural deve demandar 4 vezes mais recursos que o atual. A proposta prevê obrigatoriedade de contratação de apólice por produtor que acessar crédito do Plano Safra com juros controlados. A gente lembra que, segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a falta de apoio para o seguro rural em 2025 deve refletir nos resultados do agro. Ainda de acordo com a CNA, no ano passado, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural registrou o pior desempenho desde 2007, cobrindo menos de 5% da área agricultável do país. O que esperar pela frente, hein? Quem chega para fazer a análise é o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Bom dia, Felipe. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Novamente, muito obrigado pelo convite. E para falar de um assunto muito importante, que inclusive é um gargalo nosso, nossa cobertura é muito pequena e, pelo jeito, a gente vai ter ainda um ano desafiador, né? Com certeza. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que tem que deixar muito claro para todo mundo é a importância, a centralidade, tá, do seguro rural. Por que isso? Então, a gente está operando com um ambiente de mudanças climáticas. Isso significa que algumas quebras de safra passarão a acontecer com uma frequência maior do que era observado historicamente. Isso, naturalmente, pode gerar perdas para um conjunto de produtores. E o melhor instrumento que nós temos até o momento, dentro das políticas públicas, para tentar minimizar essas perdas, para fazer com que essa perda fique concentrada apenas num ciclo, que essa perda não contamine a capacidade desse agente, desse produtor, realizar a sua produção, realizar seu investimento no ciclo seguinte, é justamente o seguro rural. Então, é um programa importantíssimo. Do outro lado, a gente também tem que reconhecer que, justamente com essa situação aí de uma quebra de safra que possa acontecer com uma frequência maior, com uma probabilidade maior do que acontecia historicamente, de um lado, torna esse seguro mais caro. Desse ponto, ele é importante. Do outro lado, ou isso encarece ali os custos de produção do lado do produtor, ou isso, aumenta os custos de operação junto às seguradoras, resseguradoras, demais instituições, ou, do outro lado, vai demandar um aporte de recursos maiores, um volume maior de prevenção por parte do governo, ou alguma combinação envolvendo esses 3 grupos de agentes. O que a gente tem logo de cara sim, o seguro ficou mais caro, e isso a gente viu claramente, principalmente de 2022 para cá. Do outro lado, nós também temos que o volume de recursos, já descontado a inflação, feita a liçãozinha de casa, adequadamente liberado, não anunciado. O anunciado em termos nominais do PSR está num montante igualzinho, 1,01
bilhão de reais. No entanto, se você desconta a inflação, esse valor nominal naturalmente vai ficando cada vez menor. Mas se você considerar o efetivo, o recurso que efetivamente foi liberado, esse recurso, o recurso liberado como subvenção, tem ficado persistentemente menor. Ou seja, o volume de recurso disponível, justamente naquela política pública que é mais importante, tem ficado menor. Pois é. Agora, se essa obrigatoriedade realmente acontecer e num longo prazo, como que ficaria, por exemplo, o Proagro? Ele deixaria de existir? Qual que é a sua avaliação? Pois é, então veja que com essa obrigatoriedade, um ponto que já fica em cima da mesa é justamente esse: olha, por ser obrigatório agora, ao contratar linhas de crédito de juros controlados dentro do Plano Safra, haverá obrigatoriedade ali da contratação casada de um seguro rural. A demanda por esse recurso junto ao governo naturalmente vai ficar maior. A estimativa que as entidades de classe que representam a colocar é 4 vezes maior. De onde surgirão esses recursos, né? De um lado, se a gente for considerar apenas os volumes do PSR, essa conta claramente não fecha. Não, vamos então utilizar ali os recursos do Proagro. Ok, mas o Proagro atende determinado público, tem ali o seu papel, embora uma discussão muito importante de repente, essa unificação dos dois programas, mas e aí? Aquilo que ficar descoberto pela transferência de recursos do Proagro, e aí, como é que vai ser, como é que vai lidar com essa situação? Tá? Então, tem ali, do lado do governo, sem olhar para as demais esferas, mas a gente pode olhar, mas olhando diretamente para o lado do governo, tem um enorme ponto de interrogação. Mas ainda assim, tem ali um outro ponto que é importante, né? Que é, olha, quando a gente vê ali o governo numa situação que tem que contingenciar recursos, com muita frequência, os recursos associados ao programa de seguro rural são alvo de contingenciamento. Só que agora você tem um desafio adicional, porque se você fizer contingenciamento agora em algum volume de recurso do seguro rural, você pega o seguro rural, mas você também pega o crédito. Então, agora, a necessidade de bloquear esses recursos de contingenciamento, essa necessidade ficou ainda maior. Exatamente. Agora, vamos pensar na logística e com prazo. Com seguros tornando, então, uma condição, por exemplo, para a liberação do crédito, todas as etapas que normalmente acontecem, cotação, a emissão, validação, enfim, a vinculação de apólices, tem que acontecer justamente no prazo compatível com o calendário agrícola. Exatamente, né? E aí vai valer com uma intensidade ainda maior aquela famosa frase do produtor, ao questionar, né, a liberação do recurso do seguro do crédito agrícola: a planta não espera. Então, São Pedro não vai esperar ali, né, a liberação de recurso para mandar a chuva. A chuva tem que estar lá, tudo pronto para o plantio. Então, só que agora não é apenas a parte do crédito, mas também é a parte de seguro. Isso envolve governo, sem dúvida alguma, mas veja que isso também pode impor ali um desafio adicional na parte das instituições financeiras que vão conceder esse crédito. Tá? Então, talvez isso vá demandar, até mesmo em questão de sistema, algum ajuste, alguma adaptação. Mas não é apenas aí das instituições que vão fornecer esse crédito. Vamos pensar aqui das próprias seguradoras, porque havendo essa obrigatoriedade, então vai ampliar a demanda por seguro rural. E agora? As seguradoras já estão com toda a musculatura pronta, por exemplo, com peritos, com técnicos para fazer essa avaliação. O próprio sistema das seguradoras já estão prontos em condições de receber essa demanda adicional. O que a gente tem ouvido do pessoal que atua no setor é que isso pode abrir uma demanda principalmente para o seguro paramétrico, ou seja, aquele que vai estar associado ali a algum índice, algum indicador e que reduz a demanda por um perito. Tá? Então, tem desafios para todos os lados. É importante, é fundamental a ampliação da cobertura do seguro rural, sem dúvida alguma, como a gente iniciou nossa conversa, das políticas agrícolas, essa é a mais importante no ambiente de mudanças climáticas. Então, é importante que abra, que amplie essa cobertura, mas sim,
tem desafios grandes e vejam vocês, esse desafio vai além da disponibilidade de recursos. Não que a disponibilidade de recursos não seja importante, é uma condição necessária, porém não é uma condição suficiente para o sucesso desse programa. Pois é, e principalmente nesse momento de transição. Então, a gente vem já de uma cobertura muito baixa, né, a menor desde 2007, 5% apenas no ano passado, e agora, no momento de transição, a gente pode imaginar que esses desafios vão ser maiores, porque tudo seria novo, né? Pois é, então chega no momento que tem algumas fragilidades adicionais. A ampliação da cobertura, né, do seguro rural não se dá, de fato, do dia para a noite. Existe um processo de aprendizado de todos os agentes ali presentes. Então, a própria seguradora vai ter que aprender a operar em determinadas regiões, com alguns tipos de produtos, com algum tipo de produtor. E aí, para ter esse cálculo mais preciso, vai ter que acumular dados históricos ali na sua base de dados para fazer o cálculo atuarial da maneira mais precisa. Então, já existe ali um aprendizado. Do outro lado, se a gente for lembrar, já se conversando ali até 2021, a safra ali, 21, 22, teve uma ampliação do número de agentes ofertando seguro aqui no agro brasileiro. No entanto, seja pelo próximo processo ali, depois você tem uma dinâmica forte de expansão, você tem ali um período de correção, mas pelos próprios choques climáticos persistentes que aconteceram ao longo dos últimos anos. Vamos lá, o pessoal vai lembrar, 21 foi um ano de laninha pesada. Os nossos amigos do Rio Grande do Sul tiveram problemas praticamente todas as safras do atual século aqui, desde, pelo menos, desde a atual década. Com certeza teve ali problemas climáticos. E aí, algumas seguradoras que acumularam prejuízos ou reduziram sua área de atuação, e aí pegando aqueles, vamos dizer assim, aquelas coberturas menos arriscadas, como outras simplesmente saíram do mercado. Então, a gente está enxergando, né, uma mudança importante no mercado, justamente no momento em que o mercado de seguro rural aqui no Brasil tem algumas fragilidades adicionais. De qualquer forma, sem dúvida alguma, tem espaço para ampliar essa cobertura? Tem demanda por isso? Tem. É importante para o país como um todo, sem dúvida alguma, mas ao longo desse processo, certamente haverá alguns aprendizados importantes. Felipe, se tem demanda para isso, para o seguro rural, mas a gente está nessa situação toda e ainda vendo como faz essa transição, a gente pode dizer que o Brasil negligenciou essa questão do seguro rural nos últimos anos? Puxa vida, acho que vai ter duas coisas, né? Uma, você teve ali um avanço bem acelerado, né? E aí, grande destaque ali no setor privado, só que pegou uma sequência ali de anos em termos climáticos bastante complicados. Então, você tem a demanda, o pessoal foi tentar fazer a oferta desse produto, mas justamente nesse momento pegou ali turbulências adicionais. Do outro lado, a área de cobertura ainda ela é muito baixa. Tá? Você ainda vai ter uma fração dos produtores que ainda vão precisar de um tempo para aprenderem a lidar com o seguro rural. Tá? E a gente vê ali comentários de quem opera com seguros, né? Por exemplo, olha, você vai ter uma fração maior do pessoal que vai fazer ali o seguro apenas aquelas áreas com mais risco, o que faz todo sentido. Só que, naturalmente, isso acaba encarecendo todo o processo. E acho que esse é o ponto mais importante, né? Difícil, né? Você explicar lá para o produtor, né? Ou ver um produtor que não reconheça a importância do seguro rural. Mas a primeira resposta dele é fatal. Ok, eu sei que isso aqui é importante, mas a esse custo, ele praticamente inviabiliza aqui a minha contratação. Então, veja, é um mercado muito importante. No entanto, apesar de todos esses desafios, apesar dos avanços que houve tentativa nos últimos anos, apesar de que, e esse ponto é interessante a gente destacar,
do lado da política pública de 2023 para cá, ao menos em termos orçamentários, o programa de seguro rural teve um prestígio menor. A gente já conversou aqui em outros momentos da nossa fala aqui, que em termos reais, já descontada a inflação, o volume de recursos efetivamente liberado para o PSR diminuiu. Ou seja, é um mercado importante, tem demanda, tem desafios, sem dúvida alguma, desafios do lado do produtor, das instituições bancárias agora, que vão ter que vincular o crédito com o seguro rural, desafios do lado da seguradora. Gente, é óbvio que a seguradora mais quer fazer é vender mais seguros, só que é complicado, tem ali obstáculos importantes, nenhuma seguradora vai ficar vendendo seguro para tomar prejuízo, embora haverá anos que elas vão ter prejuízo, faz parte do mercado de seguros, e também tem desafios ali do lado do governo. Enfim, é um mercado muito importante e se a gente conseguir fazer esse mercado efetivamente funcionar, vai ser benéfico para todo mundo, para quem está participando diretamente desse mercado, dos produtores até ali instituições bancárias passando pelo governo e pelas seguradoras, mas também vai ser importante para a sociedade como um todo, que vai poder, então, ter ali uma atividade agropecuária com maior estabilidade, por exemplo, de renda, o que facilita para esse produtor incorporar a tecnologia, fazer ali comprometimentos de longo prazo, uma vez que ele vai saber ali que a renda dele vai ter uma flutuação menor, o risco, por exemplo, de investimento de longo prazo se torna menor, embora isso não se elimine. Então, vai ser um ganho para todo mundo. Vamos torcer para que, com essa medida, apesar dos desafios que precisam ser tratados, o mercado seguro rural se fortaleça e consiga ampliar de maneira sadia e de forma estável a sua área de cobertura. Vamos seguir acompanhando, sempre contando também com a sua análise. Muito obrigada, Felipe. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço o convite e um ótimo dia a todos. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.